Por exemplo, o tipo de justiça penal negociada que é praticada nos Estados Unidos, o plea bargain, para mim, não se enquadraria na ideia do direito penal de segunda velocidade. Se enquadraria muito mais na ideia de uma imposição de força do ente acusatório querendo a todo custo levar o réu a firmar um acordo. É óbvio que isso também não é o objeto da nossa aula de hoje, mas não me custa fazer aqui essa referência. Você hoje para pensar que 97% das demandas criminais nos Estados Unidos seriam, em tese, resolvidas mediante uma justiça penal negociada. Na verdade, o que houve foi uma substituição do processo penal nos Estados Unidos por uma negociação entre as partes, que, na verdade, quase nunca é uma negociação. É uma imposição do ente acusatório que o réu aceita sob pena de ter um prejuízo maior. Isso, para mim, não é segunda velocidade do direito penal. Isso, para mim, é uma disfunção processual. Quando nós pensamos aqui em segunda velocidade do direito penal, nós estamos pensando em situações em que há um mútuo interesse entre o órgão acusatório e a defesa do réu em solucionar o processo de forma mais rápida. E, como consequência do réu aceitar esta solução do processo de forma mais rápida, ele passa a ter a garantia da aplicação de uma reprimenda penal muito menos severa, ou até mesmo da não aplicação da reprimenda penal. E, em alguns casos, sequer da não instauração do processo. Na segunda velocidade do direito penal, nós partimos da premissa que, para que o processo se desenrole de forma mais rápida, uma série de etapas, eu vou usar uma expressão aqui que não é tecnicamente correta, mas ela está sendo usada para fins didáticos, uma série de fases ou de etapas previstas para o devido processo legal podem ser, aspas, puladas ou simplesmente descartadas, para que se consiga chegar em uma solução mais rápida, em uma solução mais célere e, com isso, se garante ao ente acusatório resolver aquela lide penal perante a justiça criminal de forma mais rápida e se garante ao réu que ele terá benefícios, seja em relação à pena ou até mesmo a sequer instauração da ação penal. A segunda velocidade do direito penal, para mim, é uma relação de ganha-ganha. É uma relação onde ambos ganham. O Estado, no sentido de ente administrativo, ganha porque resolve a situação de forma mais rápida, tira muitas lides que poderiam estar atravancando o sistema de justiça criminal, evita, e isso é bom para o Estado, evita o encarceramento de pessoas que cometeram infrações mais leves e é bom para o acusado, é bom para o réu, é bom para o agente que cometeu o crime, porque, em tese, ele não entra no sistema prisional, ele muitas vezes sequer perde a condição de réu primário. Ele sequer tem ação penal instaurada contra ele. Então, essa segunda velocidade do direito penal, para mim, ela demanda de existir dentro do sistema de justiça criminal regras muito claras que permitam que o réu abra mão de certas regras, certos direitos, certas premissas processuais para que esse intervalo entre a caracterização do crime e a aplicação da pena seja bem menor e ele passe a gozar da garantia de uma série de vantagens. E talvez uma das maiores seja sequer a própria instauração do processo de conhecimento, a própria instauração da ação penal. Eu vejo, por exemplo, o acordo de não persecução penal enquadrado nessa segunda velocidade do direito penal. Eu vejo algumas pessoas até criticando, mais uma vez, vamos falar do ANPP, que não é o objeto da aula, mas não tem como não tangenciá-lo. Eu vejo muita gente criticando o acordo de não persecução penal, dizendo que ele é algo ruim. Veja, ele não é o perfeito. Ele não é o ideal. Eu acho que o Brasil tem muito que aprimorar esse tipo de instituto jurídico, mas ele é um bom avanço. Na verdade, eu diria que ele é um grande avanço dentro dessa lógica, que o ente administrativo resolve a demanda criminal mais rápido,
o réu não é submetido às agruras do processo por um período de tempo muito longo e tem como, aspas, recompensa de aceitar que certos direitos sejam deixados de lado, que certas premissas e procedimentos processuais sejam, aspas, saltados, ele tem como retribuição a isso o fato de saber que sequer vai responder a uma ação penal. Com todas as críticas que é possível de ser feitas à atual estrutura do acordo de não persecução, a sua essência nos apresenta isso. E é algo que me parece bastante salutar. É algo que, quando aprimorado, quando amadurecido, quando feito dentro da sua essência, me parece algo bastante interessante para ambas as partes, tanto para a parte acusatória, quanto para quem estiver exercendo o munus da defesa do réu e, por óbvio, o próprio réu, que sequer seria chamado de réu, né? Nós usamos a palavra réu aqui de forma figurativa, porque se não tem instauração de ação penal, não tem sequer a figura do réu. Então, essa é a ideia da segunda velocidade do direito penal. E por que é que eu sempre digo, quando alguém fala, e por que é que você acha que não é isso que acontece nos Estados Unidos? Por que é que você acha que nos Estados Unidos a gente não tem essa segunda velocidade do direito penal, se lá tudo é resolvido na base do acordo? Porque, em regra, os acordos que são firmados no sistema de justiça criminal norte-americano são acordos extremamente inquisitivos. É aquela história que o réu vai escolher entre perder demais, perder muito ou perder, mas de todo jeito ele está perdendo. E o que é pior, a Suprema Corte norte-americana avalia e valida, ela já avaliou e já validou esse tipo de situação. Você tem, por exemplo, lá inúmeros casos onde o Ministério Público, ou o equivalente ao Ministério Público nos Estados americanos, imputa ao réu crimes inexistentes para que ele aceite um acordo de um crime que ele efetivamente praticou, ou situações qualificadoras, ou situações agravantes inexistentes. Você tem muitos acordos que são baseados no seguinte, olha, eu vou pedir a sua prisão perpétua. Não, mas não faça isso, então aceite 40 anos de cadeia. Isso não é acordo de ganha-ganha, quando muitas vezes sequer é possível pedir a prisão perpétua. Ou então se usar a teoria dos jogos, que aqui no Brasil o professor Alexandre Rosa tão bem fala, se usar a teoria dos jogos, oferecer, por exemplo, acordo apenas a um envolvido no crime e não oferecer aos demais, para que os demais comecem a se degladiar com aquele que aceitou o acordo, isso, para mim, não é segunda velocidade do direito penal. Isso, para mim, é imperatividade de órgão acusatório que vai vulnerabilizar e muito o exercício da defesa.